E aí, pessoal, beleza? Vamos dar continuidade? Esta é a aula 3. Na aula 3, nós vamos dar sequência àquilo que já estávamos fazendo, que era falar sobre trigger e algumas configurações. Tá legal? Porém, está finalizando e agora nós já vamos entrar na parte de sensores também. Bacana? Já aprendemos sobre o tempo, já aprendemos sobre voltagem, habilitar, desabilitar canal, cursores e tudo mais. Agora, nessa tela que vocês estão vendo aí, nós temos algumas maneiras de posicionar o trigger. Tá? Se vocês observarem, o vermelho ele está ali como uma linha imaginária e o lilás também está como uma linha imaginária, tá? O verde está no trigger correto. O verde é o verdadeiro ali. Reparem que tem um balãozinho na direção da seta verde, tá? Só para darmos continuidade e dar uma refrescadinha na memória da aula número 2. O trigger, se eu tivesse colocado o balão na direção da seta vermelha, estaria errado. Se eu tivesse colocado na direção da linha lilás, também estaria errado. Qual é o correto? Aonde está a linha verde. Lembra que nós comentamos, aqui no caso é um new tecnoscópio. Porém, observe que os padrões são os mesmos. Olha aqui em cima, aonde está o mouse, eu tenho aqui, nesta direção, né, de cima para baixo, o T de trigger. E tenho o balão da minha lateral. Então, esse balão da linha lateral, lembra, é para enxergar um evento que está acontecendo sobre aquela linha zero ali. Está acontecendo um evento. Então, eu colocando o balão na direção da seta verde ali, reparem que ela vai enxergar este evento, que é o disparo de ignição. Ok? Então ficou bem fácil o entendimento. Aqui, pessoal, também em alguns modelos como o New Tecnoscópio, precisa estar trigado a imagem para poder ler algumas informações. E aqui nós vamos lá no menuzinho de trigger, vamos selecionar o canal a qual queremos trigar e temos aqui essa imagem de onda quadrada, tá? Essa imagem de onda quadrada, eu quero saber a frequência desta imagem. Para saber a frequência desta imagem no New Tecnoscópio, eu preciso que o meu balão de trigger esteja na direção da onda. Reparem para vocês verem ela do lado direito, com um balãozinho, eu não sei se o meu vídeo está cobrindo, porém, é fácil o entendimento de colocar o balão no meio da onda. Aí, vamos conseguir enxergar o valor da frequência. Não importando tanto o trigger que vai na parte de cima, tá? Que vai enxergar a parte de cima. Não importa tanto. Por quê? Nós não queremos estabilizar um ponto específico desta imagem. Nós queremos apenas que essa imagem ela fique um pouco mais estabilizada. Ok? Então, próxima imagem. Lembra que falamos sobre cursor? Então aqui, baseado no New Tecnoscópio, temos os cursores. E aí já está bem explicado na imagem, tá? Clicar no botão esquerdo do mouse neste ponto e arrastar até o próximo ponto que deseja medir. Neste caso, eu coloquei no final, né? No início do ciclo negativo, aqui embaixo, como está na setinha verde, coloquei aqui no final e arrastei até o final. Não, aqui é o início, né? Perdão. Aqui é o início do ciclo negativo. E aqui é o fim do ciclo positivo. Ok? Início do ciclo negativo e fim do ciclo positivo. Então eu coloquei aqui e queria medir esse espaço para saber quanto tempo tem e qual é a frequência, que também vai mostrar para mim qual é a frequência
nas informações dos cursores aqui. Essa parte que nós vemos até aqui é a parte de como se utilizar o trigger da maneira correta e como se utilizar os cursores. É só uma pinceladinha e agora nós vamos dar continuidade. Nós temos agora, já aprendemos a configurar, agora nós vamos pegar os sinais, né? Por enquanto, vai ser somente aqui na tela do computador com a nossa apostila. E na próxima aula, nós iremos para o veículo e lá podendo pegar em tempo real e mostrando para vocês como pegar cada sensor. Nesse sensor aqui, sensor MAP, nós temos que ter o conhecimento, temos que ter esquema elétrico, não dá para trabalhar com osciloscópio sem conhecimento de como trabalha o sensor e como que são os fios, tipo 5 volts, negativo, quem que é quem? Eu preciso ter o conhecimento. Ele trabalha com 3 fios, no caso do exemplo que está aqui na tela. Então um 5 volts que vem do módulo, tá? O negativo também vem do módulo e temos o sinal que vai sair desse sensor e entrar dentro do módulo. E o que eu posso testar com o osciloscópio nesse sensor? Se eu colocar o meu osciloscópio no fio 5 volts, lembra, eu consigo colocar lá leitura para saber o quanto que o meu canal está lendo. Se eu colocar ali, eu vou ter lá a amplitude de 5 volts. Então eu vou saber que está entrando 5 volts. Vou no negativo e vejo a potência nesse negativo. Como que eu verifico a potência desse negativo? Vou lá, coloco uma garrinha no negativo do meu módulo, no negativo da minha bateria e coloco no negativo do sensor. Fazendo isso, eu vou saber se eu tenho uma queda de tensão. Como que funciona isso daí? Eu tenho o negativo potente que está na negativo da minha bateria e eu tenho o negativo tratado do módulo, tá? Esses dois negativos, eles são o mesmo componente, ele é o mesmo fio, ele é negativo. Ele passou da bateria, entrou no módulo, foi tratado para tirar ruídos dele, porque bateria, ela é ligada um som, ela é ligada ao alternador, ela é ligada a motor de arranque, tem vários componentes ligados nela que causa ruído. Se você colocar o positivo e o negativo do teu osciloscópio na bateria e ler ali os 12 volts e funcionar o carro, você vai perceber que tem uma quantidade considerável de ruído. Por esse motivo, nós não conseguimos fazer a CR sem um transdutor de CR. Nós precisamos de quê? Um filtro para tirar esses ruídos. Entendam que a bateria, o negativo dela, contém ruídos. Bacana? E o negativo tratado do módulo, não. Então você vai colocar lá e vai colocar ali e você não pode ter voltagem positiva no seu multímetro ou osciloscópio. Eu particularmente gosto de usar um multímetro para esse teste, para saber se o negativo está ou não eficiente, ok? Mas vai ficar mais para frente essa explicação, porque senão o vídeo vai ficar muito complexo. E, por fim, eu tendo positivo 5 volts, tendo negativo, eu preciso que esse sensor emita um sinal. Legal? Então ele vai medir pressão atmosférica quando o carro não estiver em funcionamento somente com a chave ligada. Com a chave ligada ele vai estar alimentado, porém o motor não funcionou para puxar vácuo ainda, né? Que seria algo abaixo da pressão atmosférica. Então quando o carro entra em funcionamento, aí eu consigo ver o vácuo. Bacana? Então vamos lá? Existem outros tipos de sensores, como no exemplo aqui. Esse sensor trabalha com positivo, negativo e 2 sinais. Um é o sinal de temperatura do ar
que entra no coletor de admissão, e o outro é o sinal do MAP, ok? Então, é aquilo que falamos. Tem que ter conhecimento sobre o sensor e como é que ele trabalha, como que ele funciona. Esquema elétrico para poder fazer a pinagem correta, a coloração de fio, qual é o fio que deve ter alimentação, qual é o fio que deve ter aterramento, qual é o fio que deve ter sinal, tanto de temperatura, qual é o fio que vai ter o sinal, tanto de MAP como temperatura e assim por diante. E, enfim, esta é a voltagem, esse é o sinal, né, que vamos capturar quando pegarmos um sinal de MAP. Uma coisa muito importante, nós vamos conseguir capturar 3 picos, como eu estou mostrando nessa imagem de referência? Depende. Lembra que eu conversei com vocês e falei que quando você acelera o carro, ele vai gerar o pico de voltagem. Depende da velocidade que você pisou no acelerador, quanto tempo você deixou acionado, qual foi a repetição que você usou no acelerador para que esse sinal fique 3 ondas na tela. Então depende muito do tempo escolhido, depende muito também da velocidade em que você está pisando no acelerador. Por quê? Ela é uma peça que vai trabalhar ali com a pressão em marcha lenta. Existe uma variação aí, mas vamos dizer aqui, 340 milibar, ok? Então, na marcha lenta, 340 milibar. Ele só vai alterar essa pressão quando eu pisar no acelerador, que entrar um volume maior de ar, aí ele vai ter uma alteração nessa imagem. Alterando a pressão dentro do coletor, eu altero a imagem aqui no meu osciloscópio. Aí é que entra a velocidade. Você pisou, você segurou por bastante tempo, a imagem vai estar totalmente fora desse padrão que você está enxergando. Porque ela é de acordo ao que você acelerou o carro, entende? Aqui, qual foi a técnica que eu usei para pegar esta imagem? Pisei, soltei, pisei, soltei, pisei e soltei. Usando o osciloscópio com 500 ou até 500 milissegundos ou até 1 segundo por divisão. E nós conseguimos capturar esta imagem. Qual a diferença do osciloscópio para um multímetro? O multímetro, ele vai mostrar valor por valor, só que ele vai pular algumas etapas em que você não vai conseguir enxergar isso. Tá legal? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um multímetro mostrando ali 300 milivolts. Conforme eu acelero o carro, essa voltagem, reparem nesta imagem que ela subiu abruptamente. Ela ficou reto quase ali, ó. Então, os números de 300 passou para quase 5 volts, ou de 1 volt, passou para quase 5 volts, muito rapidamente. O seu multímetro, você não vai conseguir enxergar número por número subindo até aproximadamente 5 volts. Já o osciloscópio, ele mostra o trajeto da voltagem, como vocês estão vendo aí na tela do nosso osciloscópio. Ela estava em aproximadamente 1 volt. Quando eu pisei no acelerador de uma vez, pode reparar no trajeto que vocês estão enxergando. Olha aqui, ó. Aqui, ó, eu coloquei a seta vermelha, que é o ponto máximo da aceleração que o carro alcançou. Quando eu tirei o pé, olha o trajeto da voltagem. Então, se eu tenho algum tipo de interrupção de voltagem, qualquer alteração na pista que existe dentro do meu sensor, por mínimo que ele seja, eu vou conseguir enxergar através desta imagem, porque eu estou enxergando o trajeto da voltagem. Já o multímetro, ele vai mostrar número por número. Então ele vai pular de 1 volt, vai pular para 2, 3, 4 e 5 e você não vai ter tempo de analisar todo o trajeto. Aí está a dificuldade de você achar o defeito. E você vai conseguir colocar um vacômetro, bacana? Você vai colocar um vacômetro e você vai ver número por número. Você não consegue colocar a ponto dele ficar
1 volts e 1 milivolts, 1 volts e 2 milivolts, e 3, e 4, e 5, até, sabe, o trajeto da voltagem, você não vai conseguir ver isso. Com o osciloscópio vocês estão enxergando todo o trajeto. E por vários ciclos, né? Com uma velocidade considerável. Então, pico máximo da imagem, o trajeto da voltagem foi descendo, até chegar em marcha lenta novamente. Aqui eu acelerei novamente, desceu, aqui voltou para a marcha lenta, e aqui eu acelerei, tá? Quando eu coloco essa seta laranja, é o trajeto da voltagem. Qual é o trajeto da voltagem? Todo esta onda aqui, tá? Tudo isso daqui é o trajeto da minha voltagem. Ele está mostrando desde marcha lenta, em acelerado, em desaceleração, em pico de aceleração. Ele está mostrando todo o trajeto para mim dessa voltagem. Aí é que está a diferença. E se você fala assim, peraí, mas eu também posso colocar lá no meu scanner o modo gráfico. O modo gráfico do seu scanner não vai ter a mesma velocidade que tem o nosso multímetro para poder conseguir enxergar o trajeto da voltagem. Bacana? Aqui já é um outro tipo de sensor. Só que repare, o que é bacana? Quando você conhece um sistema, você conhece como que trabalha os componentes, como que é a leitura desse componente. E uma coisa muito importante que vocês precisam saber. O osciloscópio, o que ele nos facilita, tá? Existem vários sensores, várias montadoras, cada um com a sua característica. Porém, o osciloscópio é um equipamento universal. Não existe um equipamento para Volkswagen, para Ford, para Fiat e assim por diante. O mesmo sinal capturado no sensor MAP da linha Volkswagen é o mesmo capturado na linha Fiat. Você vai pegar basicamente o mesmo sinal. Muda aqueles modelinhos quadradinhos que equipavam o Monza e os primeiros Fiat com 3 fios, que era um quadradinho assim, com 3 fiozão bem grossão que entrava embaixo dele, e ali ia uma mangueira que ia até o TBI. O mesmo sinal capturado nesse sensor vai ser o mesmo sinal capturado num sensor como vimos na imagem anterior, ok? E isso facilita e muito, como dei o exemplo em um dos vídeos meus lá no YouTube, pegando um caminhão. Eu nunca tinha colocado a mão num caminhão. Só que por conhecimento de como que as peças trabalham, chegamos no diagnóstico que estava faltando o negativo no sensor de fase. Ok? Então, olha só esse sensor aqui. Sensor de MAF. Ele tem a mesma função do sensor MAP. Porém, a sua leitura ela é capturada de uma maneira diferente. Ela vai medir o fluxo de ar que está entrando no nosso coletor de admissão. Já o mapping vai medir a pressão que está no próprio coletor de admissão. Ok? Então, esse aqui é a imagem de um sensor. Nossa, eu coloquei aqui sensor de fase digital em marcha lenta. Não é um sensor de fase, é um sensor MAP. Acabamos de pegar um erro, por isso que é bacana a gente conversar com a apostila aqui, conversar sobre a imagem. Eu liberar essa apostila para vocês sem a explicação não tem muita valia. Já explicando, vocês podem compreender melhor do que olhando a própria imagem em si. Observe a quantidade de ondas na tela em marcha lenta. Ali eu numerei, tá? Esse sensor, ele trabalha por frequência. Ele é um sensor digital. O sensor digital, ele é equipado Cobalt, Onyx, algum desses modelos que tem o sensor de fluxo de ar. Ele é digital. Como que funciona o digital? O digital funciona com uma onda quadrada na tela. E ela se altera a sua frequência conforme você acelera. Isso aqui não é novo. O nosso Golzinho, a nossa linha Ford, que equipavam com um bico só, era aquele danadinho daquele sensor MAP. Aquele sensor MAP nós não conseguiríamos testar ele antigamente da mesma maneira que conseguimos hoje.
Agora, com um osciloscópio, vamos conseguir capturar essa mesma imagem que estamos enxergando na tela. O que pode alterar? A amplitude do sinal. Um trabalha com 5 volts, o outro trabalha com 12 e assim por diante. Agora, o que é importante, você saber qual é a frequência na marcha lenta, saber qual é a frequência em aceleração, ok? Então, nessa imagem aqui, nós estamos vendo o carro em marcha lenta. Na configuração que eu usei, está capturando 11 quadradinhos, 11 ondas quadradas, ok? Então, 11 ondas quadradas em marcha lenta. Quando eu acelerar esse carro, o que altera? O que o módulo enxerga quando eu acelero ele? Como que ele sabe o volume de ar que está entrando? Através disso que estamos enxergando na tela. A configuração é a mesma, o tempo do meu osciloscópio é o mesmo, está paradinho, não foi alterado em nada. A única alteração que teve foi acelerar o carro. No momento da aceleração, ele passou de 11 ondas quadradas para 21, que foi o seu pico máximo de aceleração. Então, de 11 para 21, quase o dobro. Entenderam, pessoal? Então, ela vai fazer um efeito como se fosse um efeito sanfona. Essa imagem, ela encolheu, ela aumentou-se a sua frequência. Então, a frequência é lida com aquele menu que já passamos nas aulas anteriores. Por isso a importância de estudar na paciência, porque vai precisar saber como ler frequência, ok? Vai mostrar a frequência em marcha lenta e vai mostrar a frequência em aceleração. Olha a diferença. Como que deve trabalhar em cada carro específico? Literatura, manual do veículo. Cada um trabalha de acordo com a montadora escolheu para que trabalhe, ok? 5 volts, 12 volts. Qual a frequência em marcha lenta? Você vai enxergar através da literatura de cada veículo. Aqui está descrito em amarelo, para vocês observarem o quanto mudou, né? E a leitura também ali em lilás na parte inferior da tela. No caso do New Tecnoscópio, vocês vão conseguir enxergar a frequência. Já no Rantek você tem que habilitar essa leitura como nós ensinamos nas aulas anteriores. O New Tecnoscópio já vem habilitado de fábrica. Agora, este sensor é muito interessante. Por quê? Conhecendo o padrão, como eu falei para vocês, esse sensor é um sensor analógico. Ele vai funcionar igualzinho um sensor MAP. O que muda? Muda a maneira de fabricação interna, tá? Esse aqui escolheram para ler o fluxo que vem ali no coletor de admissão e o outro para ler a pressão, ok? E os componentes internos são diferentes para cada um. Porém, olha que interessante. Essa aqui é a imagem gerada deste sensor MAF analógico. Olha que interessante. A linha 0, observem a linha 0 aqui, ó. Linha 0. Lembra que eu disse para vocês, linha 0 é 0 volts. Então, nesta direção aqui, 0 volts. Porém, o veículo estava em marcha lenta. Em marcha lenta, ele já reconheceu a pressão em marcha lenta, ok? Quando eu acelero esse carro, ele mede o volume de ar que entrou dentro do coletor de admissão. Eu acelerei, ele gerou um pico. E tem duas ondas na tela. Se eu usar a mesma configuração, lembra? Se eu usar a mesma configuração, porém acelerar mais lento do que um carro para o outro ou imagem para imagem, vamos dar um exemplo que eu consegui pegar no sensor MAP 3 ondas na tela. E neste caso aqui eu peguei somente 2 ondas na tela. Por quê? Foi a velocidade em que eu pisei no acelerador, ok? Então olha que interessante, eu também enxergo o trajeto da voltagem. O sensor está mostrando para mim todo o trajeto de sua voltagem. Se eu enxergar uma interrupção, eu posso considerar aqui
um defeito no meu sensor de MAP. Se ele não alcançar a sua amplitude, se ele não trabalhar aqui com a voltagem correta em marcha lenta, eu posso saber que eu tenho um defeito no sensor. Sensor de oxigênio, a nossa sonda lambda. Aqui nós vamos sonda lambda. Aqui nós vamos falar do nosso amiguinho sensor de oxigênio. Aqui entra uma parte muito delicada, tá legal? Por quê? A sonda lambda, ela pode acusar no seu computador o problema de sonda lambda, mas na verdade o problema é o que está chegando de informação para a sonda lambda e também como está chegando ali o aterramento, a alimentação, PWM, quando há PWM, se está chegando tudo corretamente. Eu digo sempre para o meu cliente, eu uso uma informação assim.